Ok, então estamos gravando. Então, novamente, um bom dia a todos, boa tarde a Catarina. A gente está aqui no primeiro dia do segundo Simpósio Internacional de Lógica e Filosofia Analítica, né, e na conferência de abertura, né, nós temos a professora Catarina do Tio Novaes. Bom, a Catarina é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Livre de Amsterdã. Ela é membro do Centro de Pesquisa em Filosofia Arqué da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e da Academia Real de Artes e Ciências da Holanda. O seu projeto de pesquisa atual é sobre a epistemologia social da argumentação, mas o que a Catarina vai nos apresentar hoje é sobre o seu projeto de pesquisa anterior, né, as raízes dialógicas da dedução. Né? E o livro, que foi o objeto, que foi um produto desse projeto de pesquisa dela, ganhou o prêmio Lactus em 2022. Né? E é sobre esse livro que a Catarina vai falar aqui para nós hoje. O livro saiu pela Cambridge University Press, e eu vou até colocar o link aqui no chat para quem tiver interesse em ver, em comprar, né? Em consultar o livro. Está lá o Eu tenho, inclusive, tem um código de desconto. É que também, por outro lado, para o Brasil, não sei se dá para mandar livro, encomendar pelo site da Cambridge mesmo, mas, enfim, depois a gente legal. fala Eu acho que é disso. possível. Compartilhe o código de desconto com a gente. Depois eu dou Isso é uma ótimo. procurada no código e passo aí para vocês. Tá. Depois eu passo para o pessoal aqui. Bom, e para quem não sabe, a professora Catarina foi minha orientadora no doutorado. Né? Uhum. Então, Com muito agradeço. gosto. Obrigado. E foi recíproco o gosto. Né? Então, agradeço a Catarina por ter aceitado o convite para falar para nós aqui hoje. Catarina, está com você. Obrigada pelo convite. Enfim, que pena, né? Que então esse evento está sendo completamente online. Inclusive, eu recentemente até estive no Brasil, primeira vez em 3 anos, que eu fui, mais de 3 anos, e peguei Covid em São Paulo. Nunca tinha tido, sempre fui muito cuidadosa, como o César sabe. Mas aí lá em São Paulo, todo mundo dizendo para mim: não, tá tranquilo, não tá tendo muitos casos. Eu fui numa festa e pronto, peguei. Então, realmente, o negócio é bem traiçoeiro e, enfim, é o que é, né? E no caso, para mim, até, às vezes, talvez até seja, como eu, de qualquer forma, não poderia estar presente, quem sabe isso até seja, enfim, todo mundo estando online, pelo menos, talvez seja também mais fácil para essa apresentação, né? Vamos ver. E, de fato, eu vou contar um pouco sobre o livro, que agora já, enfim, já saiu faz um tempinho, né? Mas como aí ganhou esse prêmio esse ano, então teve mais interesse ainda, né, na comunidade filosófica sobre esse livro, e aí conversando com o César sobre qual seria um assunto bom para essa minha apresentação, a gente chegou à conclusão que seria legal eu contar desse livro, apesar de que, enfim, não é o meu trabalho mais recente, tem conexões também, podemos falar disso também, mas, enfim, então só para vocês, para contextualizar um pouco, né? E aí, então, nesse livro, né, ele foi baseado num projeto de pesquisa que chamava as Raízes da Dedução, né, então ainda não tinha dialógica no título, que foi financiado pela agência de financiamento aqui da Holanda por 5 anos, e aí nesse período fiz, então, né, passei 5 anos junto com pós-docs e doutorandos, pesquisando esse tema. E o tema, o ponto de partida para esse projeto era uma hipótese, né, uma hipótese de interpretação da própria natureza da dedução. O que é a dedução, o que é a argumentação dedutiva, o que é o raciocínio dedutivo, e aí a hipótese era de que são noções essencialmente dialógicas, né, no sentido de que a dedução tem raízes dialógicas, e não só raízes dialógicas, inclusive, né, claro, também historicamente falando, mas também que essas raízes dialógicas, esses traços dialógicos ainda estão presentes nas teorias e nas práticas de dedução atualmente. Isso é importante, né? Porque senão, tudo bem se eu fosse falar, então, as raízes históricas dialógicas da dedução, mas poderia ser que, mesmo assim, esse trabalho histórico não tivesse necessariamente algo a dizer sobre práticas de dedução atuais. Mas não é o caso, enfim, né? No livro eu passei bastante tempo argumentando que, mesmo para entender discussões recentes e atuais sobre a questão da dedução, você precisa também ter essa hipótese dialógica em mente. E aí, então, pensando desse ponto de vista, o que acaba acontecendo é que eu
estou olhando para práticas dedutivas, né, para uma questão da filosofia da matemática, filosofia da lógica, né, o que é a noção de dedução, eu olho para essas questões do ponto de vista muito humano, né, eu enfatizo como essa noção, essas práticas realmente saem né, emergem de práticas sociais humanas, de diálogos. E então, nesse sentido, então é uma filosofia da lógica muito assim voltada para o humano, né, em vez de ser uma coisa só falando de entidades abstratas, lógicas. Essa é uma perspectiva corrente no meu trabalho. E essa hipótese, de fato, foi basicamente inspirada, a origem para essa hipótese é uma origem sobretudo histórica, e essa hipótese vem de um lado do trabalho, sobretudo de um historiador que se chama Ravel Netz, que agora está em Stanford, no trabalho dele sobre a história da dedução na matemática grega antiga. O livro se chama The Shaping of Deduction, já faz mais de 20 anos que foi publicado, mas continua sendo a fonte mais compreensiva, né, mais completa sobre esse assunto. E aí, nesse livro, ele diz, por exemplo, né, que é uma passagem que eu cito com frequência nas minhas palestras, aliás, quase sempre, quando eu falo desse assunto, ele fala: a matemática grega antiga reflete a importância da persuasão, reflete o papel da oralidade no uso de fórmulas e na estrutura de provas. Mas essa oralidade é redimentada numa forma escrita, onde o vocabulário é limitado, as apresentações seguem padrões relativamente rígidos. Então, essas provas matemáticas são ao mesmo tempo oral e escrita, são orais e escritas ao mesmo tempo. Esse é o slogan, né? At once oral and written. Essa é realmente a ideia principal do livro todo. E além do que acontecia na matemática, paralelamente, mas muito também em conjunto, né? Era uma coisa que tinha muitos contatos entre os matemáticos e os filósofos, eram basicamente até as mesmas pessoas. Tem toda uma tradição também mais vindo dos diálogos platônicos, né, socráticos e tal, e que também, onde você também percebe essa origem dialógica também para, por exemplo, os primeiros analíticos de Aristóteles, né? O sistema da silogística de Aristóteles é o argumento do livro, também vem dessa matriz dialógica, assim como na matemática. O livro tem, então, realmente um ponto de partida histórico, mas depois eu enfim, analiso desdobramentos em vários domínios, e o livro, então, tem 3 partes que correspondem basicamente a esses 3 domínios. A primeira parte, que tem 4 capítulos, olha mais para, enfim, os aspectos filosóficos dessa ideia de que a dedução tem raízes dialógicas. A segunda parte é mais histórica, e aí a terceira parte é mais empírica, né? Ela analisa resultados e estudos sobre raciocínio empíricos feitos por psicólogos experimentais, mas também olha bastante para a literatura em educação da matemática e também práticas matemáticas, né? Então, essas são essas três partes. E agora eu vou rapidamente contar um pouquinho sobre cada um dos capítulos, né, para então as pessoas terem uma ideia do que encontrariam no livro, né? Então é tipo como se eu estivesse vendendo o meu peixe aqui para vocês, mas eu espero que, enfim, seja interessante para dar uma boa imagem, uma boa visão do argumento geral do livro, né, que é um argumento que constitui de várias partes. Então, bom, primeiro capítulo apresenta o problema, primeiro apresentando 3 características principais de um argumento dedutivo, que então depois, durante o livro todo, eles vão guiar, essas 3 características guiam a investigação, e as características são a preservação necessária da verdade, que é a propriedade que mais comumente é associada a argumentos dedutivos, então nada novo aí. Mas aí depois tem o que eu chamo de belief bracketing, que é assim, quando você tem que colocar suas próprias crenças a respeito das premissas e da conclusão de um argumento, você tem que meio que não levá-las em consideração, né? Tipo, esquecer do que você realmente acha. E a terceira propriedade é a propriedade da perspicuidade, da clareza, né? Um argumento dedutivo tem que
ter essa estrutura por etapas, né, passo a passo, e cada um desses passos tem que ser suficientemente claro e explícito. E aí tem algumas, nesse capítulo eu também apresento quais são as questões que ainda estão em aberto na literatura em filosofia da lógica, né? Porque você poderia dizer, bom, para que escrever um livro todo sobre a dedução? A gente não está falando de dedução já há milênios, né? Porque ainda tem alguma coisa a ser dita. E aí, nesse capítulo, eu mostro que ainda tem essas questões em aberto, as questões abertas na literatura, por exemplo, né, onde que a dedução ocorre, né? Enfim, se ela é uma coisa que é ubíquita em práticas gerais, no raciocínio geral, se as pessoas que estão, vamos dizer, que estão no bar conversando, se elas estão também fazendo uso de argumentos dedutivos ou não, eu digo que não, aliás. Tem a questão da natureza da necessidade dedutiva, né? Exatamente o que é essa necessidade. Ela é uma necessidade metafísica, é uma necessidade linguística, é uma necessidade epistêmica, isso ainda é muito discutido na literatura, e a função ou funções da dedução, porque se você olha só um argumento dedutivo assim, daqueles simples, né, tipo silogismos aristotélicos, parece muito inútil, né? Um argumento desse parece assim, bom, o que eu estou aprendendo com isso? Mas então parece que se um argumento dedutivo, se ele é válido, ele não vai conter informação, não vai ser informador. Mas se ele tem conteúdo, se ele informa, então ele já não é mais válido. Então tem um problema aí, um pequeno paradoxo, que é conhecido como o escândalo da dedução, o paradoxo da inferência, tem vários nomes para isso. No segundo capítulo, eu apresento essa ideia das raízes, né? Por que então precisamos voltar para as raízes da dedução para entender a dedução? E aí, aqui eu falo, é um capítulo basicamente metodológico, eu apresento um pouco esse método de genealogia conceitual, que eu já também apresentei em outros trabalhos, e o qual eu uso já há alguns anos já, né? Os meus trabalhos em filosofia da lógica, história da lógica. E aí nesse capítulo eu falo dos quatro sentidos em que se pode dizer que a dedução é uma noção dialógica, que vão ser explorados ao longo do livro, né? Tem uma noção, o sentido filosófico, o sentido histórico, o sentido cognitivo e o sentido que se aplica às práticas matemáticas, que é o último capítulo do livro. Bom, aí o capítulo 3 é um capítulo que, na verdade, filosoficamente é o capítulo mais importante do livro, né, onde eu apresento o modelo, né, do Prover Skeptic Games, né, do provador e do cético, que é o modelo principal que é desenvolvido ao longo do livro. E antes de fazer isso, eu discuto outras abordagens dialógicas à lógica, né, que óbvio eu não sou a primeira a ter essa ideia, né, de pensar a lógica de um ponto de vista dialógico. Tem já, claro, o Lawrence, na tradução de Dialogical Logic, tem o Jaakko Hintikka, que desenvolveu, né, a Game Theoretical Semantics, que também era uma coisa que tinha a ver com jogos. E aí também eu falo de Lakatos, né, inclusive até por isso que eu fiquei tão feliz de ganhar o prêmio que recebe o nome desse autor, porque Lakatos foi uma figura muito importante para mim enquanto eu desenvolvia esse livro. E aí, esses três, né, eu falo que o Lawrence e o Hintikka, por mais que tenha, claro, muitas coisas interessantes, mas os fundamentos filosóficos dos sistemas deles não são exatamente, enfim, não são tão sólidos quanto poderiam ser. Em particular, os dois só enfatizam o lado adversário, né, adversarial, o lado competitivo desses diálogos dedutivos. E eu falo que também tem um componente cooperativo muito importante. E o Lakatos, né, enfim, também muito importante, muito influente, uma figura muito influente para mim, mas ele fala de proofs and refutations, ele fala de provas e refutações. E o meu diálogo não é o provador e o refutador, é o provador e o cético. Então, o meu cético é diferente do refutador do Lakatos, né? E aí, então, nesse capítulo, eu introduzo
o modelo, né, os jogos do provador, né, os diálogos entre o provador e o cético, e enfatizo que realmente tem essa combinação de cooperação e adversarialidade, competitividade nesses diálogos. E isso é muito importante, eu acho que é o que mais diferencia a minha proposta de propostas dialógicas anteriores. E aí, então, falando um pouquinho mais do que é esse modelo, né, já que ele é o fundamental da história toda, então, esses diálogos são uma reconstrução racional de argumentos dedutivos. E, né, então, nesse sentido que é uma simplificação de como as coisas realmente ocorrem na realidade, mas que é uma simplificação que tenta captar as características principais desses diálogos. Então, são dois participantes no diálogo, tem o provador e tem o cético, aí o provador começa pedindo que o cético conceda algumas premissas, e aí, com base nessas premissas que foram concedidas pelo cético, aí o provador vai estabelecendo conclusões dedutivas passo a passo, né? Então, essa é a ideia de que, então, cada passo, então, aí o provador fala, bom, já que você já me concedeu isso e isso, então também tem a conclusão, né, se você me concedeu A e B, então C é uma coisa que segue da conclusão A e B, então você também tem que conceder C. E aí o cético, e aí indo até a conclusão, né? E aí o que o cético pode fazer são 3 coisas básicas que são justo relacionadas àquelas 3 características básicas de argumentos dedutivos que eu falei, que eu descrevi no começo. Tem a primeira coisa uma das coisas que o cético pode fazer é achar contra-exemplos para os passos dedutivos na prova, né? Quando tem uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, isso conta como um contra-exemplo, e o contra-exemplo pode ser local, né, de um passo dedutivo específico dentro da prova, mas pode também ser global, e aliás essa distinção é do Lakatos, né, de contra-exemplos globais e contra-exemplos locais. Pode ser global, em que ela afeta a prova toda, né, as premissas básicas da prova e a conclusão da prova. Além disso, o cético pode pedir clarificações, né, especificações, explicações ao longo da prova. E essa possibilidade está ligada à ideia de que uma prova tem que ser clara, ela tem que ser perspícua, todos os passos inferenciais nela têm que estar claros. Então, na verdade, o cético ajuda o provador a tornar a prova mais clara ao fazer essas perguntas, né, pontuais. Ei, espera aí, esse passo aqui não está indo rápido demais, não está suficientemente claro. E, além disso, o cético concede ou não concede as premissas que são pedidas pelo provador para a prova poder começar, né? Isso está ligado a essa ideia de belief bracketing, né? Que, na verdade, o cético ele está concedendo argumentativamente, né? Não significa que ele está dizendo, sim, eu realmente acredito na verdade dessa premissa. Não, fala, ok, para fazer o argumento correr aqui, eu concedo, né? E aí, por isso que você vê que basicamente são diálogos cooperativos e com um pouquinho de adversarialidade, mas até tem um jeito de ver como que exatamente no sentido dos interesses de cada um, que são estão levemente em choque uns com os outros, porque o provador quer que a prova seja estabelecida e o cético é neutro. Não é que o cético quer derrubar a prova a qualquer custo, que, aliás, é o que o Lawrence e o Hintika falam, né, nos jogos deles. Eles dizem que, não, o proponente quer fazer com que a prova se estabeleça e o oponente quer destruir a qualquer custo. Não é, o cético, na verdade, é indiferente com relação a isso. O que o cético quer é que seja uma prova clara, que seja uma prova que não tenha furos, né? Já o provador tem já um interesse em realmente estabelecer a validade dessa prova. E aqui tem uma espécie de árvore, de gráfico que mostra os diferentes passos, na verdade, de tudo que eu acabei de falar, mas assim, esquematicamente representado, né? E aí você vê que a iteração de cada um desses passos é o que constitui a prova na sua totalidade, né? Nos vários passos inferenciais dessa prova. Tá? Se as pessoas quiserem saber mais detalhes sobre isso, a gente pode falar disso depois.
Bom, aí vamos para o capítulo 4, agora vai um pouco mais rápido, né? Porque agora eu preciso realmente explicar direitinho como funciona esse modelo do provador e dos diálogos do provador e o cético. Bom, o capítulo 4, então, ele aplica, né, essa noção dialógica da dedução que acabou de ser introduzida. Primeiro, esse capítulo, então, explica como essas três noções básicas, essas três características básicas do raciocínio dedutivo podem ser explicadas de um ponto de vista dialógico, coisa que eu já fiz um pouquinho antes, né? Expliquei a perspicuidade, tem a ver com a cooperação, de querer fazer uma prova que seja clara, que seja explanatória. O belief bracketing tem a ver com essa coisa de, na verdade, o provador está tirando conclusões das premissas que foram concedidas pelo cético, né? Não significa que o provador, ele mesmo, também endorsa essas premissas. E a ideia de preservação necessária da verdade tem a ver com essa ideia do argumento ser como falar, não pode ser indefeasibility em inglês, né? Como é que fala isso, César? Não pode ser derrotado. Derrotado, né? Exato, pois é. E aqui fica estranho, né? Você falar o argumento ser derrotado, mas acho que é esse o termo mesmo. Em todo caso, a ideia é essa, né? De que o argumento ele é uma estratégia ganhadora, isso é o que o Hintica e o Lawrence falam. Se o argumento é uma prova válida, ele vai ser uma estratégia vencedora, né? No sentido da teoria dos jogos. Não tem como bloquear ele, não tem o que o cético possa fazer para bloquear. E aí, nesse capítulo, eu discuto algumas questões abertas, tá? De novo, na literatura na filosofia da lógica, que vem sido discutidas nas últimas décadas, e aí eu, enfim, mostro o que a hipótese dialógica, a interpretação dialógica da dedução pode contribuir para esses debates. E essas questões que eu discuto nesse capítulo são a noção de consequência lógica, a questão da normatividade da lógica, essa literatura sobre paradoxos e regras estruturais, e também a questão do pluralismo lógico. E aí também, se as pessoas quiserem saber mais sobre isso, a gente pode conversar disso na parte das perguntas. E aí, enfim, com isso conclui a primeira parte, a parte filosófica do livro, e aí agora temos então a parte histórica, que começa com esse capítulo 5, e aqui eu posso ir um pouquinho rápido, porque eu já falei disso um pouquinho no começo. Então, né, tem essa ideia do método da genealogia conceitual, que é, né, um método para fazer uma historiografia de conceitos filosóficos que eu venho usando. E aí aqui eu falo do contexto sociopolítico da democracia ateniense e como que isso foi importante para a emergência de práticas dedutivas. E isso não sou eu que falo também, é o Ravel Netz, aquele historiador que eu mencionei no começo, também o Jeffrey Lloyd, enfim, tem muita gente que fala isso, né? Isso não é nenhuma novidade. Mas, enfim, eu descrevo mais ou menos em detalhes como seria, então, que esse contexto sociopolítico teria contribuído para a emergência dessas práticas dialógicas que, então, deram, enfim, acabaram desembocando em diálogos dedutivos. E eu falo, então, disso na matemática, mais brevemente, e depois passo mais tempo falando da dedução com relação à dialética, né, dialética socrática. Eu falo bastante dos diálogos platônicos, da figura de Sócrates, e falo bastante da noção de refutação nesses diálogos, né, que no termo grego é elenkos, para isso, e falo como essas práticas de refutação estão realmente na raiz histórica da emergência de noção de dedução, que depois vai realmente ser formulada explicitamente por Aristóteles. Aí no capítulo 6 eu falo então de Aristóteles, da silogística de Aristóteles, e mostro como a silogística de Aristóteles tem um debate na literatura entre quem acha que as origens da silogística de Aristóteles são matemáticas, e tem gente que acha que não, elas são dialéticas filosóficas, né? E aí eu falo que, bom, na verdade isso é uma dicotomia falsa, porque na verdade são as duas coisas, realmente uma confluência dessas duas tradições, que na verdade eram, de qualquer forma, estavam sempre muito juntas, né? Então essa ideia de que de um lado os objetivos, né, as aplicações práticas da silogística,
realmente tem a ver com práticas de dialética, com práticas, né, como o Aristóteles também descreve nos tópicos, mas ele se inspira muito de técnicas matemáticas, né? Inclusive tem também uns trabalhos interessantes sobre como seria teorias da música que influenciaram, e música na época era tratada como uma teoria matemática, né? Inclusive até na Idade Média ainda era, e como isso também influenciou muito como a teoria da silogística foi desenvolvida por Aristóteles. E aí falo bastante sobre o que o Aristóteles chama de argumentos levando ao impossível, que são os nossos reductio ad absurdum, os argumentos reductio ad absurdum, né? E aí eu falo como eles têm um papel muito importante também como esse método se desenvolveu. Isso também a gente vê isso depois também no desenvolvimento mais tardio na tradição latina, né? E aí eu argumento que, na verdade, esses argumentos, que ele chama, né, que levam ao impossível, são, na verdade, eles surgem do elencos, né, do elencos socrático, só que aí tem um passo a mais no fim, que é, então, bom, já que chegamos, né, no elencos, ele leva a uma coisa absurda, né, enfim, a uma conclusão absurda. E aí, esses argumentos de Aristóteles têm um passo a mais, que é, então, dizer que, então, já que chegamos a esse absurdo, temos que negar alguma das nossas premissas, né? E esses argumentos, aliás, de reductio ad absurdum já existiam antes também, já eram usados na matemática, não é que o Aristóteles inventou, mas o jeito como o papel que esses argumentos têm na silogística é bastante interessante. E nesse capítulo eu também falo de lógica e argumentação em outras tradições antigas, a saber na tradição clássica indiana e na tradição clássica chinesa. E aí eu mostro que nessas tradições, certamente nesses primeiros séculos, ainda não tinha noção de dedução tão cristalizada como ela surgiu na tradição grega, mesmo que, né, também nessas tradições, práticas de debate, práticas dialógicas eram muito importantes e eram também a matriz das quais a lógica, né, nessas tradições também, reflexões lógicas surgiram, né? Então, de um lado, tem diferenças interessantes, que você não vê argumentos dedutivos, tanto quanto você vê na tradição grega, mas tem muitas semelhanças também nesses desenvolvimentos. E no capítulo 7, eu falo do que aconteceu depois, né? Então, eu começo... Infelizmente, eu pulo toda a tradição da antiguidade tardia, por falta de tempo, por falta de competência, enfim, eu acabei que eu realmente não pude também estudar essa época, que também seria interessantíssimo e importante. Eu começo já com Boécio, né? Eu já começo no começo da tradição latina com Boécio, e aí muito interessante como a etimologia do termo dedução surge, né? Porque dedução, obviamente, é um termo latino, de origem latina. E aí, nesse capítulo, eu conto bastante da etimologia, e que inicialmente o termo dedução era usado assim, nas mesmas situações, no mesmo sentido que o termo redução de reductio, né? Então, inicialmente, o termo dedução era só usado para argumentos reductio ad absurdum. E é muito depois que ele é generalizado, bem no fim mesmo da Idade Média, que ele começa a ser generalizado para também abarcar outros tipos de argumentos, o que nós agora chamamos de argumentos dedutivos. E aí, nesse capítulo, eu falo de duas tradições medievais aristotélicas, na lógica, a tradição latina e a tradição árabe. E na tradição latina, que aliás, eu também comecei minha carreira, né, estudando essa tradição, então, estou em casa falando dessa tradição. Nessa tradição, a concepção dialética, dialógica da lógica continuou assim, sendo a mais importante por muitos séculos. Já na tradição árabe, isso se perdeu, né? Já começou uma concepção mais mentalista da lógica, né? De que a lógica tem a ver, sobretudo, com processos mentais e não com processos dialógicos, né? Enfim, que ocorrem na esfera pública. E aí eu explico depois como que, então, nós, entre aspas, esquecemos das origens dialógicas da lógica a partir do período moderno, né? A partir de, por exemplo, Descartes e outras figuras dessa época,
que realmente cada vez, mas já começando, já era uma coisa que já havia começado no século XIV, essa ideia, na tradição latina, essa ideia de associar conceitos lógicos a operações da mente. Então já estava começando um desenvolvimento dessa concepção mentalista da lógica, mas aí realmente ela se estabeleceu de vez no período moderno, né? E é por isso que aí culmina em Kant, que diz que, né, a lógica descreve as condições de possibilidade para o entendimento, né, e uma coisa completamente internalizada, mentalizada. E falo também rapidamente nesse capítulo da virada matemática na lógica a partir do século XIX, e como isso se relaciona também, como isso também nos fez esquecer das origens dialógicas, mas ao mesmo tempo essas características dialógicas, elementos dialógicos da lógica da dedução continuam lá, é só que aí nós não nos damos, né, não os vemos enquanto elementos dialógicos mais. Bom, aí a última parte do livro é a parte sobre, né, que chama Dedução e Cognição, que olha mais, né, enfim, analisa a questão da dedução mais de um ponto de vista empírico, e aí primeiro esse capítulo 8 fala como nós raciocinamos tanto individualmente como em grupo, fala um pouquinho dessa tradição de pesquisa, né, na psicologia do raciocínio, que mostra que nós somos que somos péssimos, na verdade, como raciocinadores dedutivos, né, esses experimentos tipo Bayesian Selection Task e tudo isso. E isso eu já tinha escrito sobre isso no meu livro anterior, então eu só, enfim, recapitulo o que aconteceu desde o livro anterior, que saiu em 2012, mas aqui eu falo de experimentos e estudos que mostram que quando as pessoas estão num grupo e têm que resolver tarefas de raciocínio dedutivo, a performance melhora, né? As pessoas são mais capazes, dão a resposta certa mais frequentemente do que quando elas estão fazendo isso sozinhas, né? E isso já é uma coisa que já parece dar respaldo, né, para a hipótese dialógica da dedução. Então, é respaldo empírico, né, porque eu já dei respaldo filosófico, dei respaldo histórico e agora, então, é respaldo empírico para essa hipótese. No capítulo 9, eu olho sobretudo eu analiso estudos que são feitos dentro do campo da educação da matemática, né, de como que se ensina matemática para estudantes, né, de várias idades. E é uma literatura muito interessante. E aí, o que eu mostro, né, com base nessa literatura, eu mostro que se você está lá ensinando lógica para os seus alunos, ensinando matemática para os seus alunos, e você apresenta a lógica, a matemática desse modo dialógico, dizendo, olha, veja bem, quando você está formulando uma prova, o que você está fazendo, você está tentando convencer alguém da verdade da conclusão, dadas as verdades das premissas. Se você fala isso explicitamente, isso ajuda muito no ensino da lógica e da matemática, né? E aí falo como que essas três características principais de raciocínio dedutivo, como então elas podem ser estimuladas, né, a compreensão dessas características podem ser estimuladas, pode ser estimulada com base, né, se você então formula, se você apresenta a matéria desse ponto de vista dialógico. E aí falo também um pouco da noção de internalização, que é uma noção que vem do psicólogo soviético Vygotsky, e que então explica por que mesmo, né, por que é perfeitamente possível, né, se nós já recebemos o treinamento apropriado em matemática, é perfeitamente possível que eu elabore uma prova matemática na minha cabeça, né, não numa situação explicitamente dialógica. E aí a história, né, porque isso geralmente as pessoas usam isso como argumento contra a concepção dialógica. Eu falo, não, o que aconteceu foi uma internalização dos participantes, né? Então agora, quando um matemático está desenvolvendo uma prova lógica, primeiro que muitas vezes ele está falando com colegas, né? Enfim, quem conhece a prática matemática sabe que é uma coisa bem comunal nesse sentido. Mas segundo, mesmo quando ele está raciocinando sozinho, ou ela, a pessoa está, na verdade, desempenhando os dois papéis, de provador e de cético ao mesmo tempo, né? Porque o cético, então, foi internalizado, absorvido pelo método.
O capítulo 10 é um capítulo mais, assim, mais especulativo, né? Então eu tento entender, então aqui no capítulo 9 fala a ontogenia do raciocínio dedutivo, como que o raciocínio dedutivo emerge em indivíduos, né? Como que eles aprendem a raciocinar dedutivamente. E aqui eu falo da filogenia, que seria a história evolucionária, né, do raciocínio dedutivo. E aí a minha história é que raciocínio dedutivo é uma coisa cultural, né? É um desenvolvimento cultural, não tem necessariamente uma base puramente genética, né? Não é que houve um processo de seleção natural para que então fez com que nós nos tornemos raciocinadores dedutivos, porque na verdade nós não somos bons raciocinadores dedutivos, né? Então essa história, toda essa explicação evolucionária para como teria surgido o raciocínio dedutivo não funciona. E o que eu acho que, então, é uma explicação melhor é essa explicação cultural. E aí, nesse, eu falo um pouquinho do que se sabe sobre raciocínio em animais não humanos, né? Tem aquela história do cachorro, do Crispo, né? Que, então, se não vai, tem 3 opções para ir, se ele sabe que não é aqui, sabe não é ali, então ele vai direto na outra, né? Como se ele estivesse fazendo um raciocínio lógico. E aí olho para o trabalho de Mercier Sperber sobre o raciocínio interativo, né, que tem muitas semelhanças com o meu trabalho, mas também algumas diferenças importantes. E também falo do trabalho de uma cientista cognitiva, Cecília Reis, sobre o que ela chama de cognitive gadgets, né, aparelhos cognitivos. E falo também um pouquinho dos estudos sobre a dedução no cérebro, né? Estudos neurológicos sobre como o que acontece quando alguém está raciocinando dedutivamente. Posso falar disso também se as pessoas quiserem logo mais. E o capítulo 11 é o capítulo onde eu mostro que tudo que eu disse ao longo do livro, na verdade, não é só confabulações de uma filósofa, não. Tudo isso que eu estou descrevendo, você vê na prática, na prática de provas matemáticas, né? Na disciplina de matemática. Então, o meu provador e o meu cético, que pareciam né, personagens fictícios, na verdade não são realmente fictícios. Você vê nas práticas da matemática que é exatamente o que acontece é isso. Os matemáticos eles estão sempre desempenhando esses papéis de provador e de cético. Por exemplo, o parecerista para uma revista, né, quando alguém manda um artigo para uma revista e aí esse artigo é mandado para o parecerista, o que o parecerista faz é exatamente o que eu digo que o cético faz nesses diálogos. E aí, nesse capítulo, eu explico 4 exemplos, né, reais de eventos na história recente da matemática que ilustram como que, então, realmente essa ideia do provador e do cético realmente explica muito do que acontece nas práticas dos matemáticos. Aí eu falo da recepção dos teoremas de incompletude do Gödel, né, na década de 30, falo da prova do último teorema de Fermat, do Andrew Wiles, como é que isso aconteceu, eu vou contar um pouquinho também logo mais, acho que ainda dá tempo. E aí tem mais ou menos um pouco mais de 10 anos atrás, teve um matemático de Princeton que disse que ele tinha uma prova da inconsistência da aritmética de Peano, aí formou forrobodó e tal, mas rapidamente descobriu-se onde estavam os erros, né, nessa tal que ele dizia que era a prova, e ele mesmo disse, não, de fato, então, eu retiro a prova, ela não é correta. E aí tem uma prova que também foi proposta há muito tempo, né, da conjectura ABC, por um matemático japonês, e é uma história muito interessante, porque até hoje não existe consenso na comunidade dos matemáticos se essa prova é correta ou não, porque ela é muito difícil, ela é baseada em teorias e conceitos que ele ficou desenvolvendo anos e anos sozinho, e aí quase ninguém na comunidade matemática entende, né, essa prova. Então, tem essa situação de se essa prova ela realmente é válida ou não. De um lado, ele diz que é, e de outro, as pessoas não estão convencidas, mas elas também não... Agora mudou um pouquinho, mais recentemente teve 2 pessoas que disseram, achamos o erro, mas por muito tempo não sabia nem onde estaria o erro, porque era tudo muito incompreensível.
E aí tem esse exemplo aqui, né, da prova de como que aconteceu a prova do último teorema de Fermat pelo Andrew Wiles. E a história é a seguinte, eu não vou ler aqui, está em inglês, mas enfim, a questão é que ele então, né, fez a prova, tal, apresentou num congresso, ficou todo mundo encantado, que coisa fantástica, né, porque há séculos, literalmente há séculos, as pessoas tentavam provar o último teorema de Fermat. E aí ele mandou a prova para uma revista muito prestigiosa, tal. E aí o editor dividiu a prova em várias partes e mandou para diferentes pareceristas. Aí um desses pareceristas era o matemático Nick Katz, e aí ele estava trabalhando com outro matemático, colega, chamado Luc Illusi, olhando, né, verificando cada detalhe dessa prova. Né? E aí, cada vez que então ele encontrava uma coisa que ele não entendia direito, ele escrevia para o Wiles. Né? E isso é uma coisa interessante da peer review em matemática, em geral não é anônima. Né? Em geral, o parecerista sabe qual é a identidade do autor. E nesse caso, então, ambos sabiam, né, mutuamente sabiam as identidades. Aliás, não tinha nem como, porque tinha sido tão famosa, né, esse anúncio do Wiles de que ele tinha uma prova do último teorema de Fermat. E aí, então, eles ficaram mandando, ele mandava, aí o Wiles mandava esclarecimentos, mas aí não dá, ou seja, ele estava fazendo exatamente o que o cético faz, ele estava perguntando, mas como assim? Como assim? Como é que funciona esse passo aqui? Não entendi direito, por favor, explique, né, para deixar a prova mais clara, verificar que ela estava realmente toda correta. E aí, num dado momento, ele tinha uma pergunta, né, os pareceres tinham uma pergunta que o Wiles não soube responder. E quando ele começou a olhar mais de perto, esse que é um problema, ele viu que, na verdade, tinha um problema matemático muito sério lá, né? Que realmente tinha um problema sério, e que não era fácil de corrigir. Na verdade, ele passou depois 1 ano para corrigir esse erro que foi identificado pelos pareceristas. Né? Então, você vê na prática mesmo, na realidade das práticas matemáticas, você vê essa dinâmica entre o provador e o cético que eu descrevo no livro, né? Então eu acho bem interessante ver como não é só ficção, né? É também realidade. Concluindo, então, né, a dedução, eu falei, ainda tem esse slogan, né, que a dedução é ao mesmo tempo oral e escrita. A dedução tem origens, raízes dialógicas, e elas ainda estão, essas características dialógicas ainda estão presentes, em teoria nas práticas também, mas ao mesmo tempo, claro, também tem muitos elementos não dialógicos que foram também incorporados nas práticas matemáticas, né? Então, aliás, o meu livro anterior, que era todo sobre notações em matemática e tal, é exatamente isso, esse é o lado da escrita, né? Aí o que o livro mostra é que essa hipótese dialógica permite essa unificação de diferentes abordagens e perspectivas, né? Eu posso falar de filosofia, eu posso falar de história, eu posso falar de ciências cognitivas, eu posso falar de educação na matemática, de práticas matemáticas. Na verdade, o livro todo ele tem uma estrutura abdutiva, né? Um argumento abdutivo, esse tipo de inferência a melhor explicação, né? Então, essa hipótese, ela ilumina, né, de maneira nova, uma série de questões abertas. E aí, se você pega tudo isso junto, aí você vê que, né, enfim, isso tudo, todos esses resultados dão corroboração, né, à hipótese dialógica. E aí também, como eu falei, para mim é muito importante ressaltar a questão humana mesmo, né, o fator humano e social da dedução, né, que realmente é integrada nessas práticas humanas de diálogos, no caso agora, sobretudo nos diálogos dos matemáticos. E é isso, e bom, eu gosto de falar de como que é a história dessa capa, mas talvez alguém queira saber, posso falar depois também, se alguém tiver curiosidade, e deixo então parar de... Pronto, agora posso voltar. Obrigado, Catarina, por esse panorama do seu livro, né? E recomendo a leitura para todos, né? A Catarina sabe que eu já li algumas vezes. Né? Sim, você até, inclusive, escreveu um artigo, né, que se inspirou do livro, Isso, né? Agora a gente abre a sessão a sessão de perguntas e respostas e discussão. Quem quiser fazer perguntas pode colocar no chat, como fez o Denilson, tá? Eu já vou ler a pergunta dele.
ou levantar a mão, como acabou de fazer o Alex agora, tá? Então, Catarina, você prefere responder em bloco ou um a um? Pode fazer Depende de quantas perguntas. Eu prefiro um a um, se for possível, né? Porque, tá, por enquanto temos 2 pessoas perguntando. Então, deve dar. Tá. Então, Alex, eu vou primeiro ler a pergunta do Denilson que ele colocou no chat. Acho que aparece para você também, né, Catarina? Acho que sim, mas não olhei. Mas deve ter Mas eu aparecido. coloco aqui. Então, primeiro o Denilson pergunta Karl Popper e sua lógica científica tem espaço na sua pesquisa, né? E se tem espaço em que momento, né? Para o entendimento de argumentos dedutivos ou indutivos por céticos e proponentes. Então ele está relacionando Karl Popper com o modelo prover skeptical, né? Sim. E ele faz uma outra pergunta ainda sobre a dedução na matemática, né? Ele pergunta, na matemática, a dedução estaria na perspectiva estatística? Poderia-se dimensionar os dados coletados de maneira apenas quantitativa ou também quali-quant? Eu não sei se eu entendi, Denilson, se você quer complementar também abrindo o microfone, a pergunta. Mas, bom, Catarina. Deixa eu começar então com a questão do Popper. Eu não falo, acho que nenhuma vez de Popper no livro, e é engraçado porque ele também insistia muito na noção de refutações, né? O Popper também tem todo esse papo das refutações, inclusive o livro do Lakatos, que é Proofs and Refutations, é uma referência aos Conjectures and Refutations do Popper, né? E eles, inclusive, eram colegas na LSI. Então, indiretamente, né, pelo Lakatos, né, tem uma presença indireta do Popper, se pode dizer, né, com essa questão da refutação. E aí, mas assim, o que ele achava que era possível, né, fazer é usar esse molde dedutivo e aplicar diretamente a prática científica, né? E isso é uma coisa que e também, né, também tem o Hempel também tinha esse modelo nomológico dedutivo da prática científica, né, que era na época era popular, mas que depois disso foi questionado muitíssimo, né, por filósofos da ciência que vieram depois, começando, claro, com Kuhn, mas mesmo... Então, ninguém mais acha que a ciência progride dedutivamente da maneira como o Popper descreve, né, e eu concordo com isso, né, nesse sentido de que eu acho que as ciências empíricas ela tem um papel pequeno para a dedução das ciências empíricas. Tem na medida em que elas fazem uso de matemática, né, de conceitos e práticas matemáticas. Mas, então, por exemplo, teoria das cordas, né, claro que tem muita matemática, tem muita dedução, porque, né, enfim. Mas, por exemplo, né, o modelo popperiano de, então tá, você só pode refutar, porque você tira conclusões, né, a ciência consiste sobretudo de enunciados universais, e aí depois você tem que, né, fazer experimentos para refutar os enunciados universais. Tudo isso, hoje em dia, as pessoas não acham que é assim que funcione, né, a ciência, mas tem, enfim, essa conexão pelo Lakatos. E aí a outra pergunta, não sei se eu entendi direito, mas assim, eu falo no livro, no último capítulo, eu falo de algumas noções de prova matemática que não parecem se encaixar bem na minha história dialógica, né? Em particular, provas probabilísticas e provas com a ajuda de computadores, né? Porque aí não parece que você tem esse diálogo entre o provador e o cético e tal, e que aí o provador, né, dá tudo para o cético, todos os elementos que o cético precisa para ele mesmo ou ela fazer e reconstruir a prova se fosse necessário, né? E aí, então, tem essa não sei se era disso que você estava falando com relação à estatística, mas esse modelo que eu estou descrevendo, ele, enfim, a intenção é captar esse modelo euclidiano, né, de matemática, com provas e tal, enfim. Mas, claro que, embora esse modelo tenha sido extremamente influente, né, por milênios, ele não exausta tudo que a matemática é, né? Tem várias partes da matemática que, enfim, que tem, enfim, outros princípios básicos, né? Por exemplo, estatística é muito uma coisa de como que você, né? Enfim, como é que você raciocina, do ponto de vista né?
qual tipo de quantos elementos você tem que ter no seu domínio para poder tirar conclusões e tal, e tudo isso são coisas que não estão diretamente relacionadas ao modelo do provador e do cético. Obrigado, Catarina. Agora eu passo a palavra para o Alex. Você está mudo. Continua mudo. Será que você tem que soltar ele, César, como host? Acredito que não. Ele poderia conseguir falar. Mas a gente não está te ouvindo mesmo, Alex. Será que passar... Eu vou passar para o Daniel, que está inscrito, depois a gente volta no Alex. São Daniel. Isso. Olá, bom dia. Eu sempre acho, na verdade, é uma satisfação tá podendo te ver aqui, Catarina. Eu e o César, a gente já conversou sobre várias coisas e eu vou fazer uma pergunta, talvez, que tenha a ver com o que eu e o César conversamos, né? Uhum. É um pouquinho te ouvir, né, sobre as consequências metafísicas da tua tese. Eu sei que lá no começo você fala que isso é uma questão em aberto, mas é o meu interesse filosófico, né? Uhum. E daí que eu destaco um ponto interessante, que é no teu método, e daí eu estou lembrando da tradição hermenêutica, que é assim, mostrar, de algum modo, como que, bom, as nossas concepções metafísicas sobre a dedução, então, e a lógica, e a matemática, tem a ver com uma fundamentação mentalista, que é moderna e tal, mas se a gente pensar a partir de alguns outros, de uma outra perspectiva, muda essa concepção e, de repente, a gente está bastante equivocado em pressupor esse mundo ideal, coisa e tal. Enfim, que é por onde que vai uma parte da concepção metafísica da lógica da matemática, né? Enfim, né, e a hora que a gente tira esse lugar mentalista, enfim, esse pressuposto mentalista, uma porção de consequências metafísicas que a gente assume atualmente para a lógica e para a matemática, elas ficam problemáticas. Você põe um dialógico ali no meio, o negócio muda, né? Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre quais são as consequências então, metafísicas da tua tese. Obrigado. Então, tem pelo menos dois aspectos da pergunta, né? Um seria, vamos dizer, realmente a metafísica de argumentos dedutivos. O que são argumentos dedutivos, né? Qual é que, né? Ou o que é a dedução, né? O estatuto metafísico disso, porque se você pensa que, então são eventos mentais e tal, né? É uma história. Mas aí, que eu acho que é o que você estava sugerindo na sua pergunta, se você fala, não, mas a questão é, né, você tem que pensar a dedução do ponto de vista dialógico. Então, o que é? Então, são o quê? São enunciados, esses enunciados, eles têm independência ontológica, né, com relação ao aquele que o produz, né, e depois, então, eles adquirem como se fosse vida própria, e por isso que teria sido interessante se eu tivesse tido tempo de falar, por exemplo, dos estoicos, né, porque os estoicos têm essa concepção interessante né, enfim, unidades linguísticas tendo uma espécie de independência ontológica, né, e como isso, então, influenciou, é uma coisa que eu escrevi em outro momento, sobre quando estava falando da forma e da matéria e tal, então teria sido interessante ver isso, né, e aí tem uma questão, porque você pode pensar lá, não é meio pedante, né, ficar tendo esse tipo de discussão, mas não é, então, assim, de certa forma mas é também importante. Por exemplo, uma questão que se coloca é o que é uma prova matemática? Quais são os critérios de unidade para o que conta uma prova, né? Tem que ser, então, só o que está escrito ali naquele papel, né, o token da prova, ou vai ser o type, que é generalizável, né? Quando, tipo, até que ponto pode ter variações que ainda contam como sendo a mesma prova ou não, aí você vê que tem várias dificuldades ontológicas aí. E aí o que eu falo, assim, é que eu não consigo ter posições muito firmes a respeito de metafísica, sabe? Então eu só falo, olha, dependendo de qual é o seu, não estou dizendo que tem um nível que é o certo, dependendo de qual for o seu projeto, você pode tomar como, né, um nível para análise ali, a unidade da análise vai ser aquilo dependendo do seu projeto, né? É uma resposta bem carnapiana, né? Para dizer, não preciso me comprometer com nada, vai depender do projeto. E aí tem uma outra questão metafísica, que é o seguinte, tem essa questão da necessidade dedutiva, né? E muita gente
enfim, quer resposta sobre isso, né? É uma coisa que eu, ao longo dos anos, muitas vezes encontrei, as pessoas, eu falo, olha só, na dedução é uma questão dialógica, então eles falam, mas e a metafísica? E a questão da necessidade? O que você tem a dizer sobre isso? Eu falo, olha, nada, ou muito pouco, né? Eu estou dando uma de Wittgenstein aqui, dissolvendo a questão, entre aspas, assim, dizendo, olha, não é isso que realmente, né, enfim, vai... Na verdade, o meu grande problema, eu não sei nem como começar a responder essa pergunta. Entendeu? Qual tipo de metodologia você vai usar para, então, investigar, né, a unidade profunda, né, as propriedades profundas da ontologia do mundo que fazem com que argumentos dedutivos sejam válidos ou não. Então, é uma questão quase metodológica, eu nem sei como que isso seria feito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, sim, se tem gente que, então, se empolga e acha, bom, que legal, vou, então, tentar tirar conclusões mais substanciais, metafísicas, a propósito, né? Eu fico neutra nessa história. Bem no finzinho do livro eu falo, na verdade, eu nem sou, nem a minha posição nem é um construtivismo social no sentido forte, porque eu aceito a possibilidade de que tem alguma coisa no mundo que, no fundo, determine a corretude de provas ou não. Eu só não me pronuncio, me mantenho neutro sobre isso. Mas se você, Daniel, quiser, entendeu, ir lá e pensar a respeito, eu dou boa força, acho ótima. É que eu não tenho muita inclinação metafísica. Obrigado, Catarina. Bom, você sabe que eu tenho muita inclinação metafísica. Sim, Né? acho ótimo, divisão do trabalho. Que outras Divisão do pessoas o trabalho. façam, é que eu não tenho inclinação para isso. De fato, eu e o Daniel conversamos bastante sobre isso. Mas eu vou passar a palavra para o Alex, que está de volta agora aqui. Alex. Ih, continua no mudo. Vixe. Vai falar pelo celular. Consegue? E agora? Aí dá um eco, né? Engraçado. Não, mas eu acabei de resolver isso. Deixa eu ver. E agora? Tá bom. Finalmente. Consegui. Olha, obrigado, Catarina. Gostei muito da sua palestra. O seu livro está nos meus livros que eu pretendo ler. Já faz alguns meses. Eu sou da matemática, né? Então, eu confirmo o que você diz em relação à prática matemática. De fato, a prática é muito dialética, né? Quando os matemáticos fazem pesquisa matemática, eles falam, né, conversam, avançam hipóteses, né? Então, é um diálogo. Até eu acho, e concordo com você, até quando o matemático faz matemática sozinho, né? Ele faz um tipo de diálogo consigo mesmo, né? Exatamente, Uhum. E isso agora me lembra um pouco também do livro de Anna Svart, Thinking as Communicating, né? Onde ela até... O César gosta muito dela, ele sempre me falava. E o que eu acabei nem usando no livro, mas, enfim, certamente tem pontos em comum. Sim. Com certeza. E tem essa ideia também, eu acho que, de certa maneira, de Vygotsky, que é uma prática social, acaba sendo internalizada. Então, algo que pode ser visto como algo essencialmente individual, como um argumento dedutivo, tem raízes numa prática social, né? É claro que, em relação à questão metafísica, eu acabei ouvindo, né? É outra história, em que medida você se posiciona lá, né? Mas que tem uma certa origem lá, né? Isso, de fato, na matemática ocorre em grande medida na pesquisa, quando você faz sozinho, no ensino também, né? Eu acho que o único lugar para dedução na matemática é quase nos livros didáticos, quando a matemática é formulada, né? E quando o primeiro contato que o aluno tem com a matemática, ele pensa que toda a matemática é dedutiva. Mas até quando você dá aula de matemática, você acaba explicando coisas de uma forma dialógica, né? Então, sabe? A minha pergunta para você é em relação à cognição matemática, né? Eu estou muito interessado nisso, e eu, pessoalmente, estou muito interessado em cognição corporificada, né? Eu não sei qual a sua relação a isso, mas, por exemplo, eu gosto muito da ideia de que conceitos abstratos são
bom, essa fundamentação sensório-motor eu acho muito interessante, sim. né? Uhum. E também metafórica, no sentido de Lakoff e Johnson, da linguística cognitiva, né? E até, por exemplo, uma coisa como dedução, você, de certa forma, poderia ser metafórica, talvez. Eu queria saber o que você pensa em relação à compreensão matemática, como você vê isso? Então, eu no meu livro anterior, eu trabalhei muito essa questão da corporeidade das notações, né, que é sensori-motor e tudo. Então, tem esse meu livro anterior, que eu não sei se você conhece, que fala bastante disso, chama Formal Languages and Logic. O César gosta desse livro também, né? Foi nessas que você foi parar comigo, né? Mas, então eu tenho, sim, certamente muita, também, afinidade, né, com essa perspectiva, e, claro, ela é meio que, obviamente, ela é quase que natural, né? Já quando eu falo, estou interessado no fator humano, como as pessoas realmente fazem, matemática, é meio que quase que inevitável. Eu conheço também, claro, o trabalho do Rafael Núñez, né, com o Lakoff, sobre as metáforas e tal. Então, enfim, tudo isso é super interessante, né? Enfim, não usei diretamente na questão do diálogo, mas assim, o que talvez fosse interessante, né, relacionar a questão da corporeidade relacionada às hipóteses desse livro, por exemplo, você ver essa questão de, como você estava falando, como é que os matemáticos dialogam entre si, né? Então, realmente, na prática, como é que acontece? Então, né, tem gente que faz estudos etnográficos disso, vai observar como é que os matemáticos, que eles usam muito, né, escrita, né, muita lousa, tem que escrever, tem que, né? Então, isso já é um aspecto da corporeidade que também mostra como não é só uma coisa puramente dialógica, oral, mesmo está sempre muito misturada essa questão da escrita também, né? Então, e aí, por exemplo, um exemplo que eu cito no livro lá, né, uma coisa super antiga, mas tem aquela famosa prova de como que você dobra a área do quadrado, né, do Meno, do Platão, e que então o Sócrates está falando para o menino, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer. E ao mesmo tempo que ele está fazendo, ele está desenhando na areia, né? Então o livro pressupõe que né, então, tem diagramas que estão sendo desenhados ao mesmo tempo, né? Então você vê que mesmo lá atrás você já tem essa componente também enfim, gráfico mesmo, né? E que como isso também tem um papel muito importante nesses diálogos, né? Na medida em que que os diálogos têm esse objetivo de persuadir e explicar, né? Mas acabou que, né, por exemplo, eu queria também ter podido falar do papel dos diagramas, como que a questão do diagrama se relaciona com essa hipótese dialógica. Eu acho que, enfim, é bastante natural, porque, né, um diagrama ele tem uma função explanatória, né, para explicar o que está acontecendo e tal. Você tem que construir, né, quando você está... Estou falando todas as provas euclidianas, lá, antigas, né? Quando você está fazendo, né, analisando uma prova, você tem que construir o diagrama conforme descrito nos passos para realmente ver, né, por que das premissas a conclusão se segue, né? Então tem essa dimensão também. Mas acabou que no livro ficou uma coisa que, enfim, não deu mais para falar disso, não coube, ficaria assunto para uma próxima, para outras pessoas, né? Como eu digo, divisão de trabalhos. Muito bacana. Gostei muito da sua apresentação. Eu fiquei ainda mais interessado no livro, né? E Obrigada. é isso. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Eu coloquei no chat o link para o outro livro da Catarina, Formal Language and Logic. Bom, Catarina, eu sei que a gente já passou do tempo previsto, era 1 hora, mas tem uma pergunta no chat ainda. Você tem um tempinho? Tá, faz rápido, então. Vamos só para essa mais, então. Só mais essa, tá. Então, é a Sofia Meirelles. Ela diz, muito bacana a apresentação. Parece que o trabalho se relaciona bastante com filosofia da prática matemática e o uso de ideias do Lakatos, que acaba lembrando a filosofia na prática lógica. Então, queria perguntar como essa transição da matemática para a lógica é feita, se é feita, e se o papel humano pode ou deve ser formalizado na lógica, ou se é levado em conta apenas um âmbito explicativo. Enfim, eu não sei se porque eu não separo tanto a lógica da matemática, né? Enfim, depende qual é o sentido de lógica, né, que está sendo pressuposto nessa pergunta. Então, não sei se talvez
tentando dar uma interpretação ao que pode ser, que tenha motivado a pergunta, essa ideia de formalizar, né, provas matemáticas, né, que essa tradição que começou, né, no século XIX, fundamentos da matemática, né, esse projeto hilbertiano, que você quer formalizar toda a matemática, né, transformar em sistemas lógicos e tal. E aí tem essa questão de, então, da automação da prova, se você quer que então, a prova seja uma coisa que seja verificável mecanicamente, né, com base nessas formalizações e tal. E aí a questão é assim, que tem esse programa, claro, foi muito influente, mas aí já há várias décadas, né, tem um monte de gente que fala, não, mas isso aí é um aspecto muitíssimo minoritário da prática matemática, né? A grande parte da matemática, 95% da matemática, se for olhar como comunidade, as pessoas continuam fazendo matemática informal, né? No sentido, não é que elas apresentam sistemas lógicos e tal, e aí formalizam a prova, não, elas continuam apresentando provas matemáticas muito, assim, realmente ainda naquele espírito euclidiano, né? Então, nesse sentido, se a transição da matemática para a lógica ser feita, nem sempre é feita, na grande maioria dos casos não é feita, né, na prática matemática. Mas, por outro lado, tem, claro, tanto, e aliás, o meu treinamento vem da lógica, né? Eu tive essa formação, sobretudo vindo da lógica. Então, essa tem, claro, eu acho muito interessante, toda essas tradições que, então, né, buscam automatizar, né, a formulação de provas, a verificação de provas, né, e tem essa coisa até um programa de pesquisa aqui, nem sei onde ando nessas alturas, por uns anos eu acompanhava mais ou menos de perto, que é o Homotopic Type Theory, né, que teoricamente é uma área da matemática que começa já desde o começo, já com formalizações e tal, já tem tudo, né, uma coisa que seja, de um ponto de vista computacional, que seja tratável. Mas da boa parte da matemática, da prática matemática, não continua sendo, entre aspas, informal, né? Enfim, provas que são formuladas verbalmente, né? Uma mistura de símbolos com palavras, com gráficos e tal, e é isso, para mim é isso que é a matemática. Por enquanto ainda é né? Enfim, prioritariamente o que é a prática matemática. Legal, obrigado, Catarina. Então, infelizmente, não temos mais tempo para perguntas. Eu teria muitas para fazer, né? Eu A gente marca uma conversa. Coisas, né? A gente marca uma conversa aí uma vez, aí no futuro breve. Tipo janeiro, né? Depois Natal. Pois é. Mas agradeço muito, então, Catarina, a sua palestra aqui para nós hoje. Agradeço a presença de todos, as perguntas. E eu vou, então, encerrar a gravação. Tá certo. Tchau, gente.